Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda emissão de novas cotas do PVBI11, fundo novo, recém-chegado no mercado de fundos imobiliários, mas que vem chamando muita atenção, principalmente pela qualidade do seu portfólio. Ele realmente investe em ativos de alta qualidade. E com essa emissão proposta, que é a segunda emissão de novas cotas, ele pode bater a marca emblemática de R$1 bilhão. Isso é impressionante e é isso que a gente vai contar durante o vídeo. Eu gosto sempre, antes de trazer todos os pontos ali referente ao cronograma, database, período de preferência, todas as informações importantes da emissão, eu gosto de trazer um pouco o retrato do fundo para contar um pouco para vocês do que se trata esse fundo, trazer um retrato ali para vocês. Então vamos aqui agora para o computador para entender tudo de forma didática e prática. Vamos lá, segunda emissão de novas cotas do PVBI11. Ele é um fundo do segmento de lajes corporativas, tá? Em primeiro lugar, ele é um fundo de tijolo, ou seja, ele investe em imóveis com o objetivo de estar alugando esses imóveis para outros inquilinos. A gente vai ver todos os inquilinos e todos os imóveis do fundo, certo? E ele é do segmento de lajes corporativas. Mateus, o que é laje corporativa? Eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida dentro do mercado. E isso é super simples, tá? Laje corporativa nada mais é do que prédios comerciais. O prédio comercial de consultórios, o prédio comercial de escritório de advocacia, prédios comerciais como um todo, tá? Seja na região de São Paulo, Rio de Janeiro, mas o foco de investir em lajes corporativas é o foco em prédios comerciais, tá? Fundo novo, fundo recente que teve início em julho de 2020, ou seja, está fazendo seu aniversário de um ano agora, tá? E ele é gerido pela VBI Real Estate, uma gestora bem renomada, bem conhecida no mercado de fundos imobiliários, que tem outros fundos imobiliários, não só de lajes corporativas, mas também fundo de crédito, fundo de logística, entre outros segmentos, mas é uma gestora que vem chamando bastante atenção do mercado de fundos imobiliários, tá? Ele já tem um patrimônio líquido de 972 milhões, ou seja, bate na porta ali para chegar a R$1 bilhão, né? Certamente com essa emissão ele vai conseguir, e calma que a gente vai falar sobre o volume da oferta, que é um volume considerável, tá? Mas o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, importante, né? Primeiro que é um fundo que tem uma única emissão, e ele já tem esse patrimônio líquido de 972 milhões. É realmente considerável, né? Fez um IPO, vamos dizer assim, bem volumoso, chama atenção. E o número de cotistas dele já vem chegando ali na base de 35 mil. Isso é impressionante para um fundo que tem um ano de vida, já tem uma base tão forte, tão pulverizada ali dentro dele. Atualmente, ele possui 4 imóveis em carteira e um fundo imobiliário, certo? E é isso que a gente vai ver aqui agora, que eu sempre trago um retrato muito importante. Inclusive, eu trouxe uma imagem diferenciada hoje, eu trouxe uma imagem ali contando um pouquinho sobre a linha do tempo. Isso é legal porque é um fundo novo, recente, no relatório gerencial deles tem essa linha do tempo, e é bom que a gente vai contando um pouco da história. Ele fez a sua primeira emissão, uma emissão corajosa, vamos falar assim, né, porque foi em meio à pandemia, que tinha muita questão, home office, enfim, né, as lajes corporativas iam acabar, e ele se provou e conseguiu fazer uma captação que tinha um objetivo de aproximadamente R$800 milhões, mas acionou o lote adicional e conseguiu captar 972 milhões, quase que R$1 bilhão. Foi realmente assim impressionante, certo? E ele tinha um pipeline, né, uma destinação de recursos muito rápida, muito forte ali, né? Que era a questão do Faria Lima 4440, que foi um ativo, inclusive, que eles próprios fizeram esse desenvolvimento, certo? Um ativo assim absurdo, muito bom mesmo, tá? E o outro é o Park Tower, um ativo que fica Primeiro que esse ativo aqui de cima fica na Faria Lima, né, que é o FL 4440, e esse Park Tower, ele fica na Avenida Paulista, e ele é alocado totalmente para Prevent Sale, tá? Em seguida, ele viu uma oportunidade e alocou o dinheiro que ele tinha em caixa, obviamente, no fundo HAAA11, que é o fundo da rede de escritórios comerciais, e ele viu que tinha um portfólio diferenciado, que tem uma aquisição referente ao imóvel em Morumbi, certo? E em seguida ele fez movimentos que realmente chamaram muita atenção no mercado, tá? Porque o que realmente fica muito forte pra gente é que tem muitos fundos que têm certa dificuldade de migrarem para realmente áreas como a Faria Lima, como a JK, como a Paulista. Você não vê fundos imobiliários realizando aquisições, desenvolvimentos, projetos como esse. E em seguida ali, próximo a abril, ele fez essa aquisição aqui de um desenvolvimento que ele vai fazer no ativo Union Faria Lima. Esse daqui vai ser um baita ativo, pelo menos na minha opinião, tá? Porque a gente não vê fundos imobiliários conseguindo migrar para essa região da Faria Lima, e ele conseguiu. É um projeto que está em desenvolvimento, vai finalizar o projeto em 2023, é um projeto de desenvolvimento. Mas assim, eu acho que tem grandes expectativas para conseguir fazer uma alocação rápida, certo? Quando for finalizado. E em seguida, ele realizou a aquisição do ativo Torre BJK. Não se esqueçam desse ativo aqui, porque ele vai ser importante naturalmente para a gente explicar um pouquinho de onde o fundo está querendo investir, certo?
Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês como é que está a alocação por ativo. Então, 49% da receita atualmente vem do Park Tower, né? É considerável, relevante, até porque é um inquilino só. Então, 50% da receita do fundo atualmente é alocado para o Prevent Senior, que é referente ao imóvel Park Tower, mas que tem um contrato bem forte, bem firme ali para mais de 2030, certo? E o próprio gestor, que a gente fez uma live, inclusive, aconselho a todos a darem uma olhada, porque a live ficou muito boa com o Rodrigo Abud. Ele comentou que tem uma relação muito boa, muito próxima ali com o ativo, e principalmente com o ativo o quê? Com a Prevent Senior, certo? Então é um pouco disso. Faria Lima 4440 representa 28%, tem esse Union Faria Lima que eu comentei com vocês, 6%, 15% Torre JK, 2% o fundo imobiliário que é da Red. A gente vê a alocação por segmento, tem uma diversificação grande, o saúde maior, obviamente por conta da Prevent Senior, tá? Que é uma empresa vinculada à saúde, mas lembrando que não é nada de hospital, não é nada de clínica lá, tá? É a sede comercial deles. Em seguida a gente vê farmacêutica, instituição financeira, tem a renda mínima garantida, que é o RMG, referente ao desenvolvimento do Union Faria Lima, certo? E aqui a gente também vê a alocação para os inquilinos, né? E um ponto que eu queria trazer para vocês aqui, ó, olha o nível dos inquilinos que a gente vê dentro dos imóveis do PVBI. A gente vê Credit Agricole, que é uma instituição muito forte, Brasil Warrant, Munich, Johnson & Johnson, Prevent Senior, RB Capital, que é uma gestora aí que a gente conhece, Vtex, que fez inclusive o IPO recentemente, UBS, gigante, China Construction, Barclays. Então a gente consegue visualizar que são inquilinos de alto padrão mesmo, alto padrão. E é esse o ponto que eu quero mostrar para vocês. Foram ativos, né, que a gente consegue visualizar aqui, que não sofreram com vacância durante um momento de pandemia algo do tipo, porque eles estão localizados nas melhores localizações possíveis, ativos que têm alto padrão construtivo, que são locados para inquilinos, ó, de primeiro escalão, né? Isso é um fato, não tem como não falar isso. E em seguida a gente vem aqui para as informações gerais da sua segunda emissão de novas cotas. Agora a gente vai entrar no detalhe, a gente vai comentar um pouquinho algumas questões e a gente vai entender um pouco melhor agora, tá? Se trata de uma oferta restrita, tá? Ou seja, uma ICVM 476 que é voltada para os investidores profissionais, certo? Mas antes de chegar para os investidores profissionais, a gente tem etapas voltadas para os cotistas, aquelas etapas preliminares. Dentro delas a gente tem o direito de preferência e o direito de sobras, certo? O volume da oferta, a captação é de aproximadamente 334,5 milhões, certo? É um volume considerável, né? Ele conseguindo chegar a essa captação, ele vai bater ali a marca emblemática de R$1 bilhão, e é isso que a gente tem de expectativa, certo? E só que a administradora junto à gestora, eles podem acionar esse lote adicional de 66 milhões, 9, chegando a uma captação máxima de aproximadamente, vamos arredondar aqui, de R$400 milhões, tá? Então, ele pode realmente ter um crescimento muito forte agora, e é um ponto que a gente vai estar comentando em seguida. Aqui a gente tem a captação mínima de aproximadamente R$20 milhões. Calma que a gente vai falar sobre o preço de subscrição, que está um pouco próximo do preço do mercado, mas eu não acredito que seja algum empecilho, tá? Essa questão da captação mínima. E aqui a gente vê alguns pontos que, sim, tem pontos muito interessantes para a gente estar comentando aqui, tá? Em primeiro lugar, eu queria comentar aqui sobre a questão do preço de subscrição. O preço de subscrição hoje é de R$ 95,50. Vou puxar meu celularzinho aqui rápido. Hoje é dia 28, tá? E a gente vai ver aqui mais ou menos quanto é que está sendo negociado no mercado o PVBI. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa entender, certo? Vamos ver aqui que o PVBI ele está sendo negociado a R$ 95,43. Ou seja, o preço de mercado está mais barato que o preço de subscrição. No mínimo, isso é um ponto que a gente fala, opa, assim, o que a gente sempre comentou com vocês, né? Uma emissão de novas cotas, ela normalmente tem que vir num preço abaixo do valor de mercado, porque é uma forma de ser mais atrativo aquele investidor, ele está entrando na emissão, porque senão ele vai lá e compra no mercado, e que a gente está visualizando agora nesse momento, tá? Mas, o que acontece? Vamos contextualizar primeiro. A gente fez uma live com o Rodrigo Abud, e ele comentou assim, Matheus, ó, o momento de mercado está um pouquinho complicado, tá? A gente está vindo muito veiculado aquela questão da reforma tributária, mas eu vou te falar aqui, ó, o que está passando de oportunidade aqui pra gente, cara, tipo assim, o pipeline, né, que a gente fala de destinação de recursos, ou seja, tá quente, tá chegando negócios aqui muito quentes, negociações, né, deals muito quentes. Então assim, se o mercado tivesse bom agora, eu chamava a emissão aqui agora para captar, ó, na hora esse dinheiro, né? E o que aconteceu? O PVBI, ele tem um pipeline muito quente, tá? E isso se justifica o quê? Essa questão, o preço de subscrição tá muito descolado, tá muito colado, na verdade, com o preço de mercado.
Mas o PVBI como um todo, ele falou, ó, a gente tem pipeline, a gente tem onde realmente destinar esse recurso, então vamos destinar. Então foi por isso que ele fez essa oferta, foi a maneira dele viabilizar essa oferta, e na minha opinião, o que acontece? Talvez não tenha realmente o mercado, né, a cota não ande, e talvez não tenha uma aceitação muito grande, no direito de preferência e direito de sobra, certo? Mas eu imagino, pelo menos eu creio que deve ter uma ancoragem muito forte do mercado institucional, tá? Porque é o que eu lembrei para vocês. A oferta restrita ela é voltada para os investidores profissionais, tá? Antes disso é voltada para os cotistas, direito de preferência e direito de sobra, mas em seguida a gente vê a questão do mercado institucional. Então, é o cara institucional, algum fundo de fundo, algum institucional, fala, ó, eu quero entrar nessa oferta, porque eu realmente vejo questões boas, questões positivas para o fundo. E ele vai lá e entra. Tá? Então, assim, entrar com 100 milhões, 80 milhões, 120 milhões, 150 milhões, que seja. E o que acontece? Se ele fosse entrar no mercado comprando cota, demoraria muito tempo. Então, eu imagino que esse preço de subscrição hoje que o PVBI fez é para viabilizar a oferta, é um time importante, né? Porque ele está com um pipe muito quente, ele precisa comprar esses possíveis ativos, eu imagino, que realmente não aparecem todos os dias, né? E o Torre B JK é um deles, né, que ele comprou 20%, se eu não me engano, e ele tem a opção de comprar mais 25%, então ele está vislumbrando, está vendo também essa possibilidade, certo? E aí eu imagino que tem um institucional forte ali ancorando por trás. Mas a cota pode andar, a cota andando, né, ao longo do mercado aí, para que eles tenham alguma distribuição interessante, mas a cota anda no mercado, ele provavelmente vai ter alguma aceitação. Outro ponto aqui é a questão do valor da emissão, né? Primeiro eu queria destacar aqui no valor do preço de subscrição de 95,50, o valor da emissão de 95,38 e a taxa de distribuição 0,12 centavos. Isso aqui é excepcional, tá? Assim, eu queria bater palmas aqui, ó, dar o like, assim, dar o joinha, muito por conta dessa taxa de distribuição representa 0,12, 0,13. É para mostrar para as pessoas que realmente tá muito competitivo, e a proposta dele é porque ele quer captar esse recurso, assim, quer captar da maneira que for para realmente, porque ele tem onde alocar bem, trazer retorno para o cotista, trazer retorno para o fundo, tá? O ponto que fica aqui a questão, né, que é uma emissão abaixo do valor patrimonial, tá? Aproximadamente 4,70%. É uma questão que, assim, né, é complicada, um pouco difícil, mas porque assim, sempre vai entrar naturalmente menos dinheiro do que vale. Mas o ponto que a gente tem que deixar bem claro aqui, tá? É que é uma emissão abaixo do valor patrimonial, ok, mas foi a maneira do fundo ele viabilizar essa oferta para conseguir comprar esses ativos, muito provavelmente, que vão trazer muito mais valor ao cotista, tá? Não se trata só da entrada do dinheiro. Claro que a gente sempre pede valores, emissões próximos ou acima do valor patrimonial, mas se o gestor ele fizer bom proveito desse dinheiro, conseguir realmente fazer aquisições que realmente tragam muito retorno para o cotista, assim, isso aqui passa despercebido, tá? E a gente como é que a gente consegue avaliar isso, Matheus? Com o tempo, vendo quais serão as alocações do fundo, tá? Mas é um pouco disso que eu queria comentar com vocês. Eu acredito que a cota deu uma andada um pouco, mas deve ter algum institucional forte por trás, e foi a maneira dele viabilizar dessa forma, porque provavelmente tem um pipeline quente, que o próprio Rodrigo ele mencionou na live, que vai dar uma alocação boa, tá? Passando um pouquinho, que a gente demorou um pouco nessa parte, né? Vamos falar do fator de proporção, tá? Que o fator de proporção vai ser de 36,08%, ou seja, se você tem 100 cotas aí do outro lado, você terá direito de subscrever 36 cotas, tá? 36 cotas. Esse é o fator de proporção. Claro que eu estou falando algum número exemplificado. Em seguida, a gente vai entender aqui qual é a database. A database vai ser no dia 29/7, certo? Na quinta-feira. Ou seja, os cotistas posicionados no dia 29/7 terão direito de participar dessa emissão. Perfeito? Aqui a gente vem para o período de preferência, que vai ser do dia 3/8 até o dia 13/8. E a data da liquidação financeira no dia 16/8, certo? É importante sempre deixar o dinheiro ao qual você subscreveu na data da liquidação financeira, porque o robozinho vai lá e pega seu dinheiro, certo? Em seguida, a gente vai ter o período de sobras e montante adicional, que é aquela questão do segundo e terceiro round para quem quer solicitar mais cotas, que vai ser do dia 18/8 até o dia 24/8, tá? E a data da liquidação vai ser no dia 31/8. Perfeito? O montante, se chegar realmente ali a uma adesão muito forte, né, uma demanda muito grande, vai ser o rateio proporcional, tá? O montante adicional. A gente tem a data de encerramento ali próximo do dia 1/9, na verdade, 1/9. E em seguida a gente tem que apresentar para vocês aqui a coordenadora líder, que é o Banco Itaú.
tá? A data de encerramento eu quero dizer também referente ao período de sobras e montante adicional, certo? E aqui a gente tem a coordenadora líder, que é o Banco Itaú, que assim, realmente ele tem taxas muito competitivas, principalmente para os outros fundos dele, né? A taxa de distribuição é muito competitiva para o KNRI, o Canip, entre outros fundos ali da Quineia, mas cara, realmente me impressionou essa taxa de distribuição aqui do PVBI. Claro que tem algumas questões da emissão abaixo do valor patrimonial, mas me impressionou bastante. Se ele conseguiu fazer isso é porque outros fundos também conseguem fazer, certo? E aqui a gente tem o cronograma oficial da oferta, né? Que é a divulgação do fato relevante, a data base, aqui os períodos, né? Período de preferência do dia 3/8 até o dia 13, no dia 16, é o cronograma oficial que eu trouxe para vocês, tá? No dia 16/8 vai ter aqui o encerramento do direito de escrituração, mas não tem nada a ver com a gente, tá? Aqui a gente vem para o direito de preferência junto ao B3, que é no dia 13. Aí no dia 16, obviamente, tem a liquidação. E em seguida é iniciado aqui o direito de sobras e montante adicional. E vai ser finalizado e tem a data de liquidação financeira. E tem a divulgação aqui no dia 1/9, que é o encerramento do período de sobras e montante adicional. A oferta pode seguir em frente ali para uma captação da restrita, né, dos investidores profissionais. Esse é o ponto, tá? A gente tem o direito de preferência e direito de sobra e em seguida tem o início da oferta restrita para alguns investidores profissionais que queiram entrar nessa oferta. Bom, eu quis trazer esse vídeo aqui para ilustrar todos os pontos, um retrato do fundo, como ele vem crescendo, realmente ele chama atenção no mínimo por adquirir imóveis, adquirir ativos que a gente não costuma ver em outros fundos imobiliários, tá? Ativos na Faria Lima, ativos ali na Avenida Paulista com alta qualidade, obviamente, localização principalmente, mas eu quis trazer esse retrato, mas em seguida eu trouxe ali o cronograma e todos os pontos importantes e gerais referente à emissão de novas cotas, tá? Tiveram alguns pontos super positivos ali, como a gente conseguiu ver a taxa de distribuição, mas aquela questão que ficou ali realmente batendo pra gente foi a questão do preço de subscrição, que o preço de mercado está mais barato hoje, né? Então, muito provavelmente, como eu mencionei para vocês, deve ser uma oferta muito forte ali para algum institucional entrar e ancorar, que a gente menciona, né? Algum investidor institucional entrar, 100 milhões, 150, que ele tem uma certa dificuldade de entrar via a cotação de mercado, home broker, porque demora de comprar por conta da liquidez no mercado, então deve ser algum investidor institucional que vai entrar ali firme, vai ancorar essa oferta, pelo menos a minha opinião, certo? Ou se a cota andar, né? Mas em seguida, o que a gente consegue visualizar é que realmente foi emissão abaixo do valor patrimonial, isso é um ponto que a gente precisa ponderar, porque foi aproximadamente 4,7% abaixo do valor patrimonial, mas o ponto é o seguinte, a gente tem que entender, principalmente, o que ele vai fazer com esse dinheiro, se ele vai tirar um bom proveito desse dinheiro, se ele realmente realizar aquisições muito boas, vai trazer valor para o fundo. E é aquele negócio, galera, passa ali todos os dias oportunidades, tem vezes que você não pode deixar perder essa oportunidade, né? Muito provavelmente é isso. Tá passando uma oportunidade única na sua frente ali de adquirir um imóvel, adquirir um ativo ali, que vai trazer muito valor para o fundo. Como exemplo, adquirir mais 25% dessa Torre BJK, que é um excelente ativo, que é alocado para Johnson & Johnson. Então é isso que a gente tem que entender. O que ele vai fazer com esse dinheiro, se ele vai tirar bom proveito desse dinheiro, certo? Então é isso. Um pouco do que eu queria trazer para vocês referente a essa emissão do PVBI, né? Um fundo que vem chamando muita atenção no mercado, até porque já tem mais de 34 mil cotistas e impressiona pela qualidade dos ativos dele, certo? Então conta um pouquinho aqui embaixo se você vai participar dessa emissão, se você curte realmente esse fundo. Não deixa de dar o seu curtir, subscreve aí no canal também, compartilha para o seu amigo para ver um pouquinho desse vídeo, ver o retrato e entender mais sobre a emissão, certo? Então até a próxima!